Você já parou para pensar se a história pode se repetir? Se depois de tudo o que vivemos, isolamento, medo, incerteza, o mundo poderia enfrentar outra pandemia? Durante meses, nossas ruas ficaram vazias, as escolas fechadas. O silêncio tomou o lugar do barulho das cidades. E pela primeira vez em muito tempo, a humanidade se viu igual, vulnerável. Mas agora, com o tempo, surge uma pergunta que não quer calar. Será que aprendemos algo com tudo isso? Ou estamos apenas esperando o próximo vírus aparecer, como se nada tivesse acontecido? Hoje, vamos revisitar a pandemia que mudou o mundo, entender o que aprendemos como espécie e tentar responder a uma das perguntas mais inquietantes do nosso tempo. Haverá uma nova pandemia? As pandemias não são novidade na trajetória humana. Elas fazem parte da nossa história desde que o homem começou a viver em sociedade. Há mais de 2000 anos, o historiador Tucídides descreveu, em Atenas, uma doença misteriosa que matou milhares. Séculos depois, a peste bubônica, conhecida como a peste negra, devastou a Europa no século XIV, matando cerca de 25 milhões de pessoas, quase um terço da população do continente. Desde então, vírus e bactérias vêm nos lembrando que, apesar de toda a tecnologia, não estamos no controle total da natureza. Em 1918, o mundo enfrentou a gripe espanhola, causada por um vírus H1N1. Em apenas 2 anos, cerca de 50 milhões de pessoas morreram. Depois veio o HIV, descoberto nos anos 1980, e que ainda hoje desafia a ciência. Em 2002, o SARS, um coronavírus anterior ao da Covid-19, acendeu o alerta. Depois o H1N1 de 2009, a Ebola na África, o Zika vírus no Brasil e, finalmente, em 2019, o SARS-CoV-2, o vírus que parou o planeta. A verdade é que as pandemias nunca deixaram de existir. Apenas se transformaram, acompanhando as mudanças do nosso próprio modo de vida. O surto da Covid-19 começou discretamente, no final de 2019, em Wuhan, na China. Um vírus até então desconhecido começou a circular entre pessoas, e em poucos meses, o mundo inteiro estava em colapso. As fronteiras fecharam. Os aviões ficaram no chão. Milhões de pessoas morreram. E todos nós tivemos que aprender uma nova rotina. Máscaras, álcool em gel, distanciamento e a espera pela vacina. Mas ao contrário do que aconteceu em pandemias passadas, a ciência respondeu rápido. Em tempo recorde, laboratórios do mundo inteiro uniram forças para criar vacinas seguras e eficazes. A tecnologia de RNA mensageiro, que parecia coisa do futuro, tornou-se realidade. E essa talvez tenha sido uma das maiores conquistas da humanidade moderna. A capacidade de reagir em conjunto, em escala global. No entanto, a pandemia também expôs nossas fragilidades. A desigualdade entre países ficou escancarada. Enquanto nações ricas garantiam milhões de doses de vacinas, outras mal conseguiam vacinar os profissionais de saúde. As fake news se espalharam mais rápido que o próprio vírus, confundindo, dividindo e desinformando. E o impacto psicológico foi profundo. Solidão, ansiedade, depressão. Foi como se o mundo tivesse passado por um grande espelho, revelando o melhor e o pior da nossa espécie. Mas afinal, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que a saúde pública é um investimento, não um gasto. Que hospitais precisam de estrutura, profissionais precisam de valorização e ciência precisa de financiamento contínuo, não apenas quando há crise. Aprendemos também o valor da cooperação. Durante a pandemia, cientistas de países rivais compartilharam dados, resultados e descobertas em tempo real. Um feito raro, mas que mostrou que a ciência é universal. E aprendemos o poder e o perigo da informação. Em um mundo hiperconectado, uma notícia falsa pode matar tanto quanto um vírus real. Por isso, a pandemia nos ensinou que educação científica e pensamento crítico são ferramentas essenciais para a sobrevivência coletiva.
Mas talvez a lição mais importante seja a de humildade. A Covid-19 mostrou que somos parte de um sistema vivo e interligado, que destruir ecossistemas, invadir habitats e explorar recursos sem limites aumenta as chances de novas zoonoses, doenças que passam de animais para humanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 70% das novas doenças infecciosas vêm justamente desse contato desequilibrado com a natureza. Ou seja, quanto mais interferimos, maior o risco de novas pandemias. Imagine a floresta como uma muralha natural, que separa espécies e impede vírus de cruzarem fronteiras biológicas. Agora imagine essa muralha sendo derrubada, árvore por árvore. Animais selvagens, como morcegos e roedores, que antes viviam isolados, se aproximam de fazendas e cidades. E com eles, vêm os vírus que antes estavam confinados em ecossistemas distantes. Esse é o ponto de partida de muitas doenças emergentes. E é por isso que cientistas têm usado o conceito de saúde única, ou One Health, que integra saúde humana, animal e ambiental em um único sistema. Porque, no fundo, não há saúde humana sem saúde do planeta. A pandemia de Covid-19 foi um lembrete doloroso, mas necessário, de que nossa relação com a natureza precisa mudar. E mudar rápido. Desde 2020, a comunidade científica mundial está mais alerta do que nunca. Hoje, há redes internacionais de vigilância monitorando possíveis novos surtos em tempo real. Pesquisadores sequenciam o genoma de vírus desconhecidos em florestas, mercados e áreas rurais para tentar identificar riscos antes que se tornem pandemias. Um exemplo é o projeto PRESODE, liderado pela França e apoiado por dezenas de países, que busca prever e prevenir futuras zoonoses. Outra iniciativa é a CEPI, Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias, que já trabalha em vacinas prototípicas, ou seja, vacinas modelo que podem ser adaptadas rapidamente caso um novo vírus surja. Em resumo, a ciência não está dormindo. Mas, mesmo com toda essa vigilância, não há como garantir que uma nova pandemia não aconteça. O que podemos fazer é estar melhor preparados, com sistemas de saúde mais fortes, educação científica e cooperação internacional. Você sabia que o número de vírus desconhecidos que podem infectar humanos é estimado em mais de 800 mil? Ou que, segundo a ONU, o custo econômico global da Covid-19 ultrapassou 20 trilhões de dólares? E que em 2020, pela primeira vez na história, a poluição do ar caiu drasticamente em grandes cidades como Nova Delhi, Pequim e São Paulo, mostrando o impacto direto da atividade humana no planeta? Outro dado curioso: durante a pandemia, o uso de videoconferências aumentou mais de 500%, mudando para sempre a forma como trabalhamos e nos comunicamos. O mundo se digitalizou em meses, o que levaria décadas em condições normais. Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade digital também ficou evidente. Enquanto uns estudavam e trabalhavam de casa, outros sequer tinham acesso à internet. Esses contrastes revelam que a pandemia foi, acima de tudo, um teste de resiliência coletiva. A resposta curta à pergunta se haverá uma nova pandemia é: sim, é provável. Mas a resposta completa é: não precisa ser tão devastadora quanto a última. Segundo especialistas da OMS, pandemias são eventos inevitáveis em uma sociedade globalizada, onde bilhões de pessoas viajam, produzem e interagem diariamente. O que pode mudar é o quanto estamos preparados para elas. O mundo hoje tem mais conhecimento, mais tecnologia e mais mecanismos de resposta do que nunca. Aprendemos a mapear vírus, criar vacinas rápidas, identificar mutações em tempo real. Mas ainda precisamos aprender a lidar com outro tipo de vírus: o da desinformação, da negligência e da falta de empatia. Porque nenhuma vacina é capaz de imunizar uma sociedade contra a indiferença. Quando a próxima pandemia vier, e cedo ou tarde ela virá,
Talvez a pergunta mais importante não seja de onde veio o vírus, mas sim como nós reagimos à última. Se aprendemos a valorizar a ciência, a solidariedade e a saúde coletiva. Se fortalecemos nossos sistemas de prevenção. Se compreendemos que cuidar do planeta é também cuidar de nós mesmos. A Covid-19 foi uma ferida profunda, mas também uma oportunidade rara. A chance de repensar quem somos como espécie. Talvez a verdadeira imunidade que precisamos desenvolver não esteja no corpo, mas na mente e no coração. A imunidade da consciência, da empatia e da responsabilidade. Porque no fim das contas, a maior lição que um vírus pode nos ensinar é que estamos todos conectados e que o futuro da humanidade depende, mais do que nunca, da capacidade que temos de aprender e de não repetir os mesmos erros. Se você acredita que o mundo pode aprender com o passado, compartilhe esta história. E reflita. Qual foi a maior lição que a pandemia te deixou?